Numa noite sombria, fui convocado para uma missão policial que prometia ser a mais desafiadora de minha carreira. Uma casa, antes pacífica, transformará-se em palco de uma reviravolta macabra que desafiava qualquer explicação lógica. A escuridão envolvia cada canto, enquanto eu e minha equipe adentrávamos os corredores sinistros em busca de respostas. Ao entrar na residência, senti imediatamente um arrepio percorrer minha espinha. O silêncio, que deveria ser reconfortante, era apenas o prenúncio de algo sinistro. As paredes pareciam sussurrar segredos obscuros, e a atmosfera estava impregnada de uma energia indescritível. Avançamos pelos cômodos com cautela, nossas lanternas revelando objetos que se moviam inexplicavelmente e sombras dançantes que desafiavam a lógica. O terror se intensificava a cada passo, mas a determinação policial nos impelia a continuar. Em determinado momento, a perspectiva mudou para a primeira pessoa, me colocando diretamente na linha de frente da investigação. Cada corredor parecia mais estreito, cada sombra mais ameaçadora. Minha lanterna iluminava apenas o suficiente para instigar o medo, e os murmúrios inquietantes preenchiam meus ouvidos. Sussurros ininteligíveis ecoavam ao meu redor, tornando o ambiente ainda mais opressor. A linha entre realidade e pesadelo começou a desaparecer, e o desafio de manter a sanidade diante do desconhecido tornou-se quase insuportável. Foi então que me deparei com algo que desafiava qualquer explicação racional. Uma presença sinistra, uma entidade paranormal que desafiava as leis da natureza. Enfrentar o sobrenatural tornou-se inevitável, e cada encontro levava a investigação a novos patamares de terror. A casa, agora um campo de batalha entre detetives e forças sobrenaturais, testava nossos limites. Eventos aterrorizantes se intensificavam, desafiando a coragem de todos nós. Cada revelação trazia consigo mais dúvidas, mais mistérios a serem desvendados. À medida que a noite avançava, a verdade sinistra por trás da casa começou a se revelar. Um desfecho chocante nos aguardava, algo que deixaria até mesmo os mais corajosos sem fôlego. A casa, agora envolta em silêncio eterno, guardava segredos que ecoariam para sempre em nossas mentes. Refletindo sobre os eventos, cada detetive saiu marcado por uma experiência que desafiava a compreensão humana. O desconhecido tinha deixado sua marca, e a linha entre nossa realidade e o sobrenatural tornou-se tênue. Ao encerrar a investigação, percebi que, por vezes, buscar a verdade pode nos levar a lugares obscuros e inimagináveis. A casa, com seus mistérios e horrores, permaneceu como um lembrete de que, no mundo do paranormal, nem tudo pode ser compreendido. A história daquela noite assombrada, compartilhada em sussurros entre os detetives, ecoaria eternamente, continuando a desafiar as mentes daqueles que ousaram enfrentar o inexplicável. Naquela cidade pequena e silenciosa, eu era o policial encarregado de patrulhar as ruas durante as noites sombrias. O silêncio noturno era meu companheiro constante, enquanto percorria os becos escuros e vielas desertas. Tudo mudou quando recebi um chamado para investigar uma casa abandonada nos arredores da cidade, marcando o início de uma noite que eu preferiria esquecer. Ao entrar na casa, a escuridão era tão densa que mal conseguia enxergar adiante. Minha lanterna cortava a escuridão, revelando móveis cobertos por lençóis empoeirados e retratos desbotados que contavam histórias de um passado esquecido. Contudo, a sensação de que não estava sozinho crescia a cada passo. A atmosfera era sufocante, como se as paredes guardassem segredos há muito enterrados. Ao chegar à sala principal, um ruído arrepiante ecoou pelos corredores vazios. Meus instintos policiais me alertaram, mas a curiosidade me impeliu a continuar. A perspectiva da reviravolta macabra ocorreu quando percebi que a casa tinha vida própria. Sombras dançavam pelas paredes, móveis se moviam como se possuíssem uma vontade própria.
Uma presença indescritível pairava no ar, uma energia que fazia meu sangue gelar. A mudança para a primeira pessoa ocorreu quando me vi desbravando os corredores sombrios sozinho. Minha respiração tornou-se audível no silêncio perturbador, e cada sombrio recanto da casa se tornou uma armadilha, pronta para revelar seus segredos sombrios. Sussurros ininteligíveis me alcançavam, ecoando pelos corredores como um chamado sobrenatural. Meu coração pulsava descontroladamente enquanto a linha entre a realidade e o sobrenatural começava a se distorcer. Cada sombra era uma ameaça, cada cria da madeira uma promessa de terror iminente. Confrontei entidades invisíveis, testemunhando aparições que desafiavam qualquer explicação racional. A casa, agora um labirinto de pesadelos, transformou-se em um campo de batalha entre meu ceticismo e a realidade distorcida que se desdobrava diante de mim. A escalada do horror não conhecia limites. Cada passo adiante me levava mais fundo na espiral do desconhecido. Minha mente oscilava entre a coragem e o desespero, enquanto o ambiente ganhava vida com forças sobrenaturais indomáveis. No clímax, a verdade sinistra por trás da casa começou a se desvelar. Um desfecho chocante, que desafiou todas as leis naturais, aguardava-me. A casa, agora em um silêncio eterno, guardava seus segredos como uma testemunha silenciosa daquela noite aterrorizante. Ao emergir da casa, marcado por experiências além da compreensão humana, percebi que a linha tênue entre a razão e o inexplicável se tornará uma cicatriz permanente em minha mente. A noite que começou como uma patrulha rotineira transformou-se em um mergulho nas profundezas do terror, deixando-me assombrado para sempre pelos mistérios que vivem além do nosso entendimento. Numa noite de lua cheia, eu, um policial noturno, patrulhava as ruas silenciosas da cidade. O vento sussurrava entre os edifícios, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Recebi uma chamada urgente para investigar um beco sombrio nos arredores, e sem hesitar, dirigi-me ao local. Ao entrar no beco, uma sensação de inquietação percorreu meu corpo. As luzes da rua mal alcançavam o chão lamacento, e o cheiro de podridão impregnava o ar. Foi então que me deparei com algo macabro. Um círculo de velas queimadas rodeava um corpo mutilado. As sombras dançavam ao redor da cena, e o frio percorreu minha espinha. A perspectiva da reviravolta macabra ocorreu quando me vi sozinho, encarando a visão horripilante. A luz trêmula das velas revelava detalhes grotescos do corpo, e os olhos vazios pareciam seguir cada movimento meu. Minha respiração tornou-se entrecortada, enquanto eu tentava compreender o horror que se desenrolava diante de mim. A atmosfera mudou drasticamente para a primeira pessoa, e cada som ao meu redor tornou-se uma ameaça iminente. Minha lanterna tremulava, projetando sombras distorcidas que se retorciam nas paredes sujas do beco. O ar estava impregnado com uma presença sobrenatural, e uma risada arrepiante ecoou no vazio. Sussurros indistintos pareciam emergir das sombras, como se o próprio beco estivesse sussurrando segredos macabros. Cada passo reverberava, ecoando como um aviso silencioso. A linha entre a realidade e o pesadelo começava a desaparecer, e eu me via envolto em um jogo sádico do desconhecido. A reviravolta macabra atingiu seu ápice quando me deparei com um símbolo estranho desenhado no chão. Um calafrio percorreu meu corpo, pois reconheci aquela marca de um caso arquivado anos atrás, ligado a rituais sombrios e desaparecimentos inexplicáveis. Confrontei algo além da compreensão humana. Sombras sinistras se materializaram diante de mim, e a escuridão parecia ter vida própria. Meu instinto gritava para fugir, mas minha curiosidade policial me impelia a desvendar os segredos ocultos no beco sombrio. A escalada do horror intensificou-se, enquanto visões aterrorizantes me atormentavam. As sombras ganhavam forma, revelando figuras distorcidas que murmuravam promessas de dor e sofrimento.
O beco, agora um portal para o desconhecido, me aprisionava em um pesadelo inescapável. O clímax chegou quando, ao desvendar a origem do ritual macabro, liberei uma entidade sobrenatural que há muito aguardava sua libertação. A escuridão engoliu o beco e o ar encheu-se de um grito angustiado que se misturava ao meu próprio desespero. Ao emergir do beco, marcado pela experiência sobrenatural, percebi que o mundo ao meu redor havia mudado. O terror não se limitava ao beco, ele se insinuava nas sombras de cada rua, em cada esquina, como um espectro invisível pronto para manifestar seu horror a qualquer momento. A noite que começou como uma patrulha comum transformou-se em uma jornada ao coração do medo. O beco, agora maculado por segredos sombrios, permanecia como um lembrete de que, no mundo noturno de um policial, o horror podia assumir muitas formas e que, às vezes, desvendar o desconhecido era uma experiência terrível.